Fala rapaziada, se você quer saber como ganhar mais de $3.000 no YouTube sem aparecer só seguindo as orientações desse cara, é só clicar no primeiro link abaixo. Valeu. Para ser o mais barulhento do mundo, o estádio do Flamengo, para ser um inferno, para ser o que teria, qual que seria a inspiração? Tinha que ser um estádio, tem que ser um estádio super vertical, com uma cobertura desenhada para reverberar, para fazer com que o som bata e volte para o gramado. E não é nem a capacidade. Eu escrevi um fio no Twitter, fez muito sucesso, inclusive, sobre a acústica do estádio. E eu comentei sobre o estádio mais barulhento do mundo, que é o Turk Telekom do Galatasaray, na Turquia. Os estádios da Turquia são... Se você pegar os 10 estádios mais barulhentos do mundo, 3 ou 4 serão da Turquia. E o estádio do Turk Telekom não é um estádio grande. É um estádio, se não me engano, para 50 mil pessoas. Ou seja, não é a capacidade, né? É o desenho da arquibancada. Ou seja, é uma arquibancada vertical, muito próximo ao campo, com uma cobertura que reflete o som para dentro do gramado. Só precisa disso, não tem muito segredo, não. O material da cobertura tem que ser um material que não absorva o som, e aí a torcida faz o resto. Tem muito pouca diferença, Bernardo, um dos conhecimentos que vai irritar a galera, o mais hater pintando aí. Uma das coisas que realmente a gente não notou muita diferença é no som produzido pelas torcidas. É claro, a gente notou, por exemplo, sons, cânticos de baixa frequência geram sons mais altos do que uma bater palma e pular, por exemplo. Mas essa diferença é muito pouca. A gente está falando de uma ordem aí de 5 a 6% de diferença. E se você mede, por exemplo, um grupo de torcedores, a gente está fazendo isso agora, e isso está sendo capitaneado por uma professora do Centro de Departamento Esportivo de Hannover, na Alemanha. Ela está medindo som de torcedores. Então ela pega grupos de torcedores, 20 torcedores, com um decibelímetro calibrado, num ambiente controlado, e pede para eles cantarem os sons da arquibancada. Todos os cânticos, né? E a gente nota que nessa pesquisa que ela já fez, eu não sei quantas, mas certamente mais do que 30 grupos de torcedores em diferentes países na Europa, a diferença de som é muito baixa. Muito, muito baixa. A gente não tem muita diferença. E a gente nota isso também, por exemplo, quando a gente mede estádios com características similares, por exemplo, estádios que são verticais e que não têm cobertura. Então a gente vai lá, por exemplo, mediu... não sei se eu posso citar, mas a gente mediu lá um estádio na Espanha e a gente mediu um estádio em Portugal com as características similares, capacidade similar, é um estádio aberto, os cânticos bem diferentes, mas o som produzido é bem similar, a altura do volume. Então, basicamente, esse é um dos conhecimentos que a gente adquiriu na nossa pesquisa. A torcida tem diferença, faz diferença, mas não no volume, é na quantidade de tempo que a torcida grita ou canta, mas não na altura. A altura é a mesma. Ele já mostrou isso aqui, porque é ruim a acústica, o efeito do Maracanã, do novo Maracanã, né? Para o adversário e tal. O Kika já apresentou isso aqui, inclusive com um projeto, né? Mas ele pode falar resumidamente sobre isso. Eu acho até que eu consigo colocar na tela, Bernardo. Se você quiser aí. Sabe? Aqui, cara, eficiência aqui, parceiro. Nóis! Porra, esse canal aqui, ó, se você não é inscrito aqui, já se inscreva aqui no canal do Bernardo imediatamente. É importante você deixar o like, porque o like ajuda na recomendação do canal. Então você tá lá assistindo seu vídeo e tal, e aí quando aparece uma recomendação, é o canal aqui, e isso vem através do seu like. Isso aqui é um corte por trás do gol do Maracanã, né? Imagine que isso aí seja a Norte, né? A famosa Norte. Aqui é o gol e aqui é a arquibancada. Se você notar, eu já comentei sobre isso, a distância da última linha de arquibancada até o gol é de 100 metros, ou seja, é um campo de futebol. E a outra distância é uma distância de 28 metros, são 30 metros de distância. É muito longe, você perde essa relação na parte mais importante do campo, que é próximo ao seu gol.
Se você compara, por exemplo, com o Santiago Bernabéu, e você vê essa distância de 100 metros, você vê lá praticamente a mesma distância, 100 metros aqui, 100 metros aqui, você tem essa distância muito maior, você consegue ver praticamente a intermediária, né, cara? E se você continuar fazendo essa análise, e se você pegar, por exemplo, o Signal Iduna Park, que é desenhado para aumentar a pressão, olha só o que acontece. Essa aqui é a distância da última linha de arquibancada do Signal Iduna Park, o estádio do Borussia Dortmund e o Maracanã. Olha o que acontece. Vai, funciona, garoto. Você consegue, essa aqui, o que você está vendo aqui do Signal Iduna Park é a famosa Yellow Wall. Você consegue praticamente colocar a arquibancada inteira, são 24 mil lugares, praticamente inteira antes de começar a arquibancada do Maracanã. Mais de 2/3 da capacidade estão fora, está atrás disso. É muito ruim. Além disso, eu vou voltar aqui, se você olhar a cobertura do Maracanã, esse desenho aqui é um desenho lindo, é espetacular, arquitetonicamente falando. Só que foi desenhado para abafar o som. Não foi desenhado para refletir. Você não precisa ser um especialista para ver isso, né? Você vê que não tem um desenho característico para que o som rebata e volte para o gramado, que é justamente o que acontece aqui. Você cria uma mini caixa acústica para mandar o seu som para o gramado. E aqui é o contrário. Aqui é uma cobertura leve de Teflon que foi feita para absorver o som. Então, basicamente, tem outros problemas, né? O custo operacional. Se você olhar, por exemplo, aqui na parte operacional do estádio, você consegue ver muito simplesmente que tem muito menos área, um estádio maior, né? O estádio do Borussia, o Signal Iduna Park é maior do que o Maracanã, tem pouca área operacional, o custo operacional é muito mais baixo, um estádio melhor do que o Maracanã, apesar de ser um estádio bem mais antigo, um estádio remendado, né, Bernardo? Enfim, é um estádio melhor. Simplificado, tá aí.